Amém? Diz assim a palavra de Deus aí, através do apóstolo Paulo, que é assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim se não pregar o evangelho. Cara, que dinamite, que palavra de Deus. Quando fui lá em 98, quando eu fui o primeiro projeto, nem existia invasão ainda. A galera da época ficou preocupada como que eu ia, porque era menor de idade. Mas esse texto mexeu muito comigo e mexe até hoje, né? A gente está aqui por causa do evangelho que nós conhecemos e nós vamos compartilhar. Vocês vão compartilhar intensamente nos próximos dias, né? E a dinâmica também, para além de quebrar o gelo, eu tive isso agora, não olhei no Google, não olhei nada. E essa ideia pensando nesse versículo. E quando eu brinquei com vocês, escolhe o bombom, escolhe o chocolate, né? Vocês não têm opção, vocês têm que pegar o bis, né? Vocês não têm opção esses dias, vocês têm que pregar o evangelho, né? A gente não tem outra opção, se nós somos cristãos, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E assim, eu sei que tudo bonito que vocês falaram, mas vou puxar a orelha de cada um de nós aqui. A gente não pode ser invasor só de invasão, nem pescador só de pescador. A gente precisa continuar. A gente vai voltar do projeto empolgado, aquela ressaca de crente, né? Cansado, tá? E depois, e aí? A igreja continua. Eu sei que depende às vezes de outras coisas, depende do seu pastor apoiar, depende da igreja apoiar, de projetos, às vezes você quer para a sua igreja, mas você está na escola, alguns podem estar na faculdade, a gente tem as redes sociais. Todo dia eu posto versículo na minha rede social. Várias pessoas falam, cara, que versículo? Tem um cara que eu estou discipulando lá em Janaúba, o cara faz cerveja artesanal. E quando ele lembra, a barriga dele dói, de problemas dele, ele é solteiro, ele procura quem? Ele procura eu, nem é da igreja. Está querendo aprender mais da Bíblia, entendeu? Então a gente está falando que sou o melhor, mas a gente precisa abrir sempre. E esse impacto, como a maioria de vocês falaram, que querem perceber isso, vai ser importante. Porque muitos de vocês são bem novos. E o projeto missionário desse, como o da Juban, que é um dos melhores do Brasil, vocês vão ter isso no futuro, como eu tenho muito orgulho de falar que fui. Talvez alguns dos pais de vocês, até avós, tios, foram. E hoje é vocês, né, que estão indo. Então é muito importante ter essa consciência, em primeiro lugar, o que é o evangelho, sabe? Vocês são novos e como eu falei que fui bem novo, quantas vezes eu fiz visitas lá na época, não, tem que cumprir esse horário, vamos lá, vamos bater nessa casa aqui, vamos falar de Jesus, mas da boca para fora. Tá bom, fui usado assim mesmo. Se Deus usou uma mula, não vai usar um adolescentezinho, né, pequenininho, pirralhinho, na época para falar, não vai usar cada um de nós? Vai usar. Mas se a gente fizer com uma entrega e de entender, como diz John Stott, crer é também pensar. Não sei quem já ouviu essa frase dele. Crer é também pensar. Então, se eu acredito, eu entendo o que eu estou fazendo, é muito melhor, não é? Então isso é muito bom. Então é importante que vocês tenham isso em mente, rodando, correndo na veia de vocês, no coração, que é o evangelho, né? Que isso é algo muito importante para as pessoas que recebem. Eu sei que muitos vão falar, eu que vou receber, vocês vão ver no Culto da Vitória, e muitos de vocês, mas as pessoas, claro, elas são as pessoas que precisam naquele momento de uma palavra que você vai ser usado por Deus naqueles dias, né? E aí que vocês nem imaginam o que vão acontecer, não é? Amém? Amém, galera? Amém. Então tá, porque a gente precisa estar animado para isso, porque o apóstolo Paulo falou dessa forma, que eu não tenho outra opção, eu tenho que anunciar o evangelho, eu não tenho nenhuma outra escolha, pesa sobre mim essa obrigação. Você não é pastora, muito menos pastora, missionário integral, pastor integral como eu sou hoje, primeira vez,
mas nós somos cristãos. Antes de ser pastor, antes de ser missionário, nós somos cristãos. E essa mensagem é para todas as pessoas. O ide ali, a gente sabe muito bem, talvez seu pastor já falou, o grego ali fala enquanto a gente vai. Né? Por onde você passa, você fala de Jesus. A gente anuncia. Eu vou falar um pouco disso mais hoje à noite também. Mas é isso, eu quero que vocês pensem sobre o Evangelho. Lembrando o que é o Evangelho. Teve um coordenador de missões nacionais dos Estados Unidos que soltou uma pesquisa, às vezes com os próprios missionários de uma região dos Estados Unidos, e pediram para os pastores e missionários responder o que era o Evangelho. E disse que muitos pastores não souberam definir o que era o Evangelho. Eu sei que às vezes falar o que é o Evangelho, né? Quando a gente vai fazer profissão de fé, o pastor está mais acostumado. O que é Deus para você? Deus é tudo. Todo mundo fala isso. Eu falo, irmã, Deus está aqui na cadeira? Está no banco da igreja? Não, está não, né, pastor? Então Deus não é tudo, né? Deus é algo muito mais pessoal, porque a gente acaba simplificando demais e sendo simplório em vez de ser simples, não é? Então, esses pastores não souberam. E lá em Coríntios também, explica bem, mas em toda a Bíblia explica, né, gente? Então vamos lembrar, o Evangelho de Jesus Cristo é aquele, então, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou no terceiro dia. E que nós, então, entregamos a nossa vida para ele, se nós queremos aceitar esse Evangelho, não é? Então é muito importante saber a definição do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é significativo, saber falar do Evangelho. E a gente vai comentar um pouco disso e tirar muitas dúvidas de vocês, se tiver. Vai ter o vídeo? Então vocês leram, todo mundo tem esse material que chegou para vocês, esses roteiros. Aqui está no meu Kindle, no Kindle aqui. Esse material, não sei se todos vão enxergar. Volta aqui. Operação André, a primeira. Você está enxergando aí, né, antes? Ai, não está apanhando aqui, peraí. Título em cima, Operação André, receberam isso? Recebeu, né? Então a gente vai a ideia, esse presencial aqui. O antes também falou um pouco, mas a Ellen me instruiu, é isso, a gente repassar e ver com vocês como que vai ser. Porque antigamente, vamos falar agora no meu tempo, era mais impacto também hoje. Vocês vão estar com camisas diferentes, todos com camisas iguais, mas diferentes da população. E claro que você vai impactar aquele lugar. Mas então, uma nova proposta, até para a igreja local também se envolver, como com a ideia da Operação André, parece que teve ano passado aqui no Norte. Não sei se alguma igreja aí participou, o pastor de você envolveu, a minha igreja, por exemplo, não entrou, não tinha recursos lá para receber os americanos que viriam. Mas a Operação André, então, a igreja local se envolve, ela vai estar marcando, eu vou resumir aqui, tá, galera? Não vou ficar preso no material não, tá bom? Eles vão estar marcando as visitas para vocês, né, com famílias estratégicas que a igreja está trabalhando, não é? E vocês, então, vão abordar essas famílias dando assim o estudo bíblico, tá bom? Essas pessoas vão ter um cartão de oração, é isso que eu tenho aqui na minha mão no roteiro. Elas têm um cartão de oração, a igreja, e que vai fazendo contato com esse pessoal todo, para que vocês possam entrar nas casas. Alguém tem alguma dúvida exatamente da Operação André? Assim, estou falando da estrutura, basicamente vai ser isso, né? Antes, me ajuda aí, Juninha, e os meninos, vocês também, né? Porque, pelo que ela me explicou e pelo que eu li material, eu trabalho com a visão de igreja multiplicadora, não sei o pastor de vocês, né? Cada um vai tendo a sua filosofia de ministério, de igreja em células, mas agora a multiplicadora, que é da Junta de Missões, trabalha nessa direção. Lembra desse cara que eu falei? Chama Gustavo. Eu não sei se Mariana conhece, se tem o nome aqui, mas ainda bem que ela não conhece. E a Clara. Mas o Gustavo está relacionando para ele chegar aí no meu PG. E uma outra menina que a Aline relacionou, minha esposa, do posto de saúde, ela já está aí no meu PG. Entendeu? Lá na casa dos primos da Mariana, o Nino e a Joyce,
Eles têm um PG também toda segunda. Aí está chegando gente que eles estão relacionando, mas sem aquela ideia que tem que chamar o pessoal para vir na igreja inicialmente. É relacionar, tomar sorvete, tomar açaí. Nina e Joyce, é fera nisso, não é? Não gosta de sair, Mariana? De tomar sorvete, fazer coisa na casa deles, tem um espaço gourmet muito bacana lá. Então gosta disso, isso é ótimo. Vocês que estão na idade, então, chegando à igreja, chegando os projetos, vocês podem vivenciar isso. Então isso que a igreja lá deve fazer. Porque o que vai acontecer? Vocês vão embora da cidade, vocês vão embora do projeto. Então isso que a igreja tem que fazer lá. Isso é bacana porque foi colocado muito tempo que a gente chegava, fazia, ia embora e ficava um trabalho para ele, só com um trabalho mal feito. Quantas fichas eu já peguei em Janaúba de projeto 70, projeto tal, não sei o que, projeto Bíblia, qualquer nome que você quiser aí, né? Eu consegui uma visita, gente, uma visita de umas 70 fichas, mais de ficha. Por quê? Chegava lá, quem é você, Francis? Ah, te conheço, não. Quero visita, não. O cara nem sentou comigo para conversar. Parece o André. E é legal esse formato. Tem um livrinho, Kate Phillips, se você quiser marcar esse livro para comprar da Editora Vida, não sei se alguém já leu, ele chama Formação do Discípulo. Ele é um pastor em Nova York, nos Estados Unidos, em guetos, né, lugares bem periféricos em Nova York. Ele fica invocado, a galera igual nós, vamos para lá e prega e sai fora. E deixa aquela galera sedenta. Lógico que talvez ele falando um poucos anos atrás, talvez ele entrar com esse formato agora é interessante. Mas criticava que a galera ia evangelizar prostituta, drogados, galera bem marginalizada da sociedade, e ia embora aí. Só que o pastor Kate Phillips, ele não conseguia atender essa galera toda. Só que agora, né, talvez ele vendo essa forma de fazer, de chamado de relacionamento discipulador, que a Igreja Multiplicadora chama, eu não sei se vocês vão ver essa expressão, se viram na Operação André estudando, chamado de RD. Então eles vão fazendo, como o antes falou, vocês vão chegar o quê? Ajudar, né? Chegar junto e pregar o Evangelho, né? Já vão ter preparado ali o terreno, o coração que eu falo da pessoa, e vocês vão assim, ajudar essa igreja local, incentivar esses irmãos. Irmãos, nós vamos embora, que eles vão ficar tristes, vão chorar nos últimos dias, né? E eles também vão chorar com saudade de vocês, e por aí vai. Mas é assim mesmo, né? E aí o Evangelho que segue, e aí vai estar plantando o Evangelho. O Evangelho a gente sabe, como Jesus falou das parábolas, como o reino de Deus, o reino de Deus. Jesus foi dando vários exemplos do reino de Deus sobre isso, entendeu? Então, alguma dúvida? Não? Tranquilo, né? Eu acho que a Operação André é isso. Eu acho que a outra parte que é mais complicada para vocês, talvez vocês vão ter mais dúvida. Um pouquinho mais difícil, né? Talvez vocês sintam um pouco mais ansiedade dos textos bíblicos. Então, essa aí é sobre o vídeo sobre a Operação André. Isso aí deve ter no YouTube também, se você quiser rever, para vocês isso aí é mole, ok? Então vamos lá sobre o encontro na casa, tá? Eu acho que é isso que mais pega e dicas importantes que a gente precisa dar. Então estar sempre, eu acho, né? Mas eu tenho quase plena certeza, vamos dizer 99%, que deve ter equipe de intercessão, né? Nos campos, como na minha época, como eu coordenei, também fui, não é? Então é muito importante vocês estarem ligados em oração, em Deus. Você não sabe o que vem, velho, pela frente. Você não sabe o que vem ali naquela casa. Então, vocês vão receber devocionais, já preparem agora espiritualmente, né? Aquilo que te atrapalha, o celular, a porcaria, como diz lá em Janaúba, as porqueiras que fica no celular, né? Mariana Clara sabe o sotaque de lá. Então, como os irmãos falam, as porqueiras que ficam no celular, tudo que te atrapalha. Então, busque a Deus, mais do que você possa imaginar, né? Lê a Bíblia, tempo de oração. Jesus falou como para a gente orar, né? Fecha a porta do seu quarto. Acho que a maioria que talvez tenha um quarto, né? Então, vocês estão nos últimos dias. Jesus, para começar o ministério dele, mais público, ele foi o quê? Tentado. Né? Você lembra ali, Mateus 4, por ali, eu devo falar um pouco disso hoje, o início dos evangelhos, ele é tentado. Como que vocês vão ser? Talvez tenham coisas para atrapalhar para você não ir. Então tem que estar ligado, ó. 5 Espíritos Santo, como dizia um amigo meu, sabe? Você está ligado com Deus para que Deus
fortaleça a vida de vocês, né? Muitas questões emocionais, né? Nós estamos num tempo de muitas questões e problemas emocionais como nunca foi visto no mundo e no Brasil, né? Meu avô faleceu agora, eu falei com o Juninho antes, me ajuda aí, porque falei com vocês, então chorei muito de manhã em Montes Claros, mas vou lá firme até a noite, eu pegar o ônibus. Tudo tenta nos atrapalhar de alguma forma. Então, essa introdução, muito preparados, beleza. Todo mundo, Bíblia é fácil hoje, devocionais eu acho que a Juban vai mandar, eu sempre escrevi para Juban Norte, para Juban, né, devocionais, e vocês devem receber no dias, né, mas antes, né, é importante, né, leiam os evangelhos, leiam a palavra de Deus para a sua vida, ok? Posso contar com vocês? Então, olha só, e também aí depois na casa, porque a casa, você não sabe o que vai ter pela frente, é isso que nós estamos falando. Então é importante, geralmente vocês vão estar com a camisa do projeto, não é? Então eu creio que não vai ter muito problema com vestimenta, principalmente as meninas, não é? Então é importante estar, observem se o seu perfume está muito forte, ou tem alguns casos que precisam de perfume, não só as meninas, os meninos, todos, né? Tem que estar, eles vão orientar essa questão de higiene, né? Enfim, é pessoal, mas desculpa falar disso, mas é verdade, não é? Então, mas tanto para menos quanto para mais, isso pode, ainda mais, por exemplo, tem um recém-nascido, igual eu sou pastor, fui visitar lá na igreja de semana, nos últimos dias nasceram umas 5 crianças lá, não? Vou visitar com muito perfume, eu e a Aline, por exemplo, então assim, ter esses feeling, né? Para que vocês não possam errar falhar numa visita, o perfume está dando alergia, nossa, você passou um perfume muito forte. O pessoal fala mesmo, né? Mesmo uns que são mais duros e vão falar. Então, assim, ter esses cuidados, mais assim, mais práticos na casa, tá? Eu não sei de quantos em quantos vão na visita, né? Se vai ser grupo de 4, de 5, né? Talvez não seja muitas pessoas também para não assustar aquela, senão vai virar até culto, né? E a ideia, eu creio que a Juban, e naquele momento não é isso. Então é esse preparo e essa atenção na casa. Roupa, nós temos uma coisa que nos atrapalha muito, infelizmente, que é o celular. Então, vocês precisam ser disciplinados, todos nós, nisso, né? Começar por mim, todos nós, no nosso dia a dia, e lá você vai precisar desconectar, deixar em modo de avião, se for o caso, né? Para que você concentre seu trabalho. Se você é muito viciado, que tem que falar assim hoje, põe em modo de avião, seja radical. Pede o coordenador para guardar o seu celular no lugar seguro, ou guarda para mim. Talvez, né, é muito comum hoje ter celulares muito modernos e caros, né? A maioria de nós temos, e é isso mesmo, né? A gente precisa, o celular hoje é um mini computador de bordo nas nossas mãos, a gente precisa, só que ali, cara, não vai dar para você consultar Google, né? Não dá para você consultar nada, é outro detalhe que a gente vai falar dos textos. Mas tá do celular, vai desligando aos poucos disso, tá? Essa dica para que você tenha esse momento lá tranquilo, porque não vai ser permitido, né? Antes de Júnior, provavelmente, nesses momentos que, caso urgente, e mesmo que a galera dos seus pais, ou tem um vô doente, algum familiar está doente, eles vão ligar para os coordenadores. Ano passado foi meu cunhadinho, né? A Aline perdeu a avó dela tem 1 ano. E aí a gente avisou, ficou ligando, né? A gente estava em BH e aí ficou ligando para os coordenadores. Ele não quis vir, graças a Deus, foi bonitinho. Ele não quis vir, foi até o final e ficou no projeto, mas teve que ligar para os coordenadores. Então é essa dica do celular e qualquer outra coisa. A roupa, aí no caso, tá atento lá da cultura da cidade, não é? Para que não escandalize, né? De alguma forma as pessoas. Sei que para nós aqui talvez é muito comum, né? Andar de bermuda ou de camiseta regata, de homens e meninos que gostam, ou chinelo, ou enfim, qualquer outro tipo de coisa. Então, assim, ter essa atenção. Talvez o Júnior antes pode dar esses detalhes aí depois, ou Ellen, porque eu posso estar esquecendo de alguma coisa, entendeu? Mas a Ellen pediu sempre e eu, também na experiência, falar um pouquinho com você sobre isso aí. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Se eu não souber antes, o Júnior responde.
Vamos lá nos textos bíblicos, a gente abordar um pouquinho sobre, então, o plano de salvação, que aí é muito importante, como agora eu lembrei do tio Google, né? Você não tem tio Google, cara. A gente não tem tio Google, né? Então, não dá para você consultar lá um texto. Então, por isso que é importante a leitura dos evangelhos. Vocês têm essa última semana, acho que a galera toda aqui está de férias, né? Cai de cabeça, principalmente o evangelho de João, estuda. Se tiver alguma dúvida, pode chamar, chama seu pastor, chama o Anderson Júnior, né? Eles vão no grego, hebraico, eles sabem tudo do grego e do hebraico. Estou brincando. Mas vão te ajudar, de alguma forma. Pastor, que quer dizer esse texto, né? Então chama alguém, ou da sua família, seus pais, para que possa te ajudar em alguma dúvida assim. Então, vocês vão chegar na casa, provavelmente, como a gente falou, já vai ser bem diferente dos outros anos, que já vai ser casas que vão ser pré-agendadas e já tem um vínculo com a igreja, com a operação. Como é que chama a operação? André. Então, beleza. E aí, já fez esse contato. A pessoa talvez já foi abordada pelo evangelho. No roteiro, quem tiver com ele e quiser abrir no celular, pode. Eu vou seguir mais ou menos aqui, não preso aqui a ele, mas das dicas que vai ter lá, que a Ellen me passou, para passar para vocês. E você vai perguntar à pessoa, né? Qual que é o seu conhecimento do evangelho, de Jesus, sobre Deus? Né? Esse papo, essa conversa, né, é muito boa. Todo mundo vai falar alguma coisa, velho. Todo mundo vai falar. Na época tinha um acróstico que a gente usava chamado fiel. Cada uma dessas letras tinha significado para você começar a conversa com uma pessoa. E hoje é estratégia, na fila do banco, no ônibus, igual eu vou viajar amanhã, sentei com um cara que gosta de conversar, começo a falar com ele, final da viagem em BH, o cara, já evangelizei o cara. Se ele vai aceitar ou não, é outra história, mas eu fiz o meu papel, entendeu? Então, ali, como provavelmente vão instruir lá os coordenadores e o pastor, o missionário, como que está o perfil dessa casa, então, mas vocês vão falar disso, perguntar, o que você sabe de Deus, do evangelho, não é? E lembrando que esse encontro, eu não sei se antes o Júnior viu esse material, vocês também, claro, vocês viram, estão falando, mas ele chama aqui até no título Encontro Único. Mas só que diz aqui também que talvez vocês podem ter mais de um encontro. Vamos supor, quantos dias de projeto no campo? 10, né? Então vamos supor, tem muita casa, talvez, para visitar. Mas assim, a Clara e a Mariana talvez estejam juntas lá. Mostra, fala com o coordenador, Anderson. Ô Anderson, eu quero voltar naquela família, cara. Deus tocou para mim, velho. Eu tenho que ir lá. Quantas vezes aconteceu comigo? E os meninos que eu liderei, como vocês, falaram, ô França, eu tenho que ir lá, pastor, eu tenho que ir lá, que cara, tem que falar de Jesus para ele, quero voltar lá. Na época não era muito esse formato, mas os meninos queriam ir. Eu falei, não, vou liberar você, vai lá, passa um tempo com esse cara, né? O cara tá assim, tá assado. Só que talvez aqui para esse estilo, mas talvez você tenha um encontro ou talvez não tenha outro. Então eu não sei como é que vai ser essa dinâmica do tempo, provavelmente você vai ter uma tarde para expor o evangelho, ou amanhã, mas se caso precisar, você vai voltar, aí vocês vão falar com coordenadores, beleza? Então vamos lá, sobre os estudos, porque você vai começar, na verdade, a abrir para um estudo bíblico. Isso a igreja já trabalha com PGM, que é a ideia da multiplicadora, por exemplo, né, que obviamente essas igrejas que estão recebendo o projeto possam talvez estar trabalhando, elas vão continuar. Então vocês vão começar abordando o evangelho, e creio que, eu já vou adiantar aqui, que no final a igreja vai ser orientada para continuar o estudo bíblico, não é? Boas novas, não é? E assim preparar essa pessoa com um discipulado para até chegar ao batismo, se Deus assim, claro que Deus quer de cada um. Então vamos abrir o texto. Eu acho que é bom vocês terem contato com o texto, né, Anderson e Júnior? Pode ser? Romanos 3:23. Olha, eu vou falar e usar estratégias que eu sempre usei ao longo da vida, eu uso até hoje, claro, para evangelizar. E cabe aqui também, segundo o roteiro que eu tenho nas minhas mãos aqui, tá bom? Romanos 3:23. Quem quer ler para mim? Alguém? Todos pecaram e estão afastados da presença.
Ok, claro, obrigado. Quem que pecou? Todos quem? Todos nós. Então esse é o ponto. Você precisa abordar com ela, mostrar para a pessoa que todos nós estamos separados de Deus. Por causa de quê? Do pecado. Então, nós estamos separados e ficamos separados de Deus também quando erramos, claro, mas estamos separados de Deus pelo pecado, como diz o texto, né? Separados da glória de Deus. É essa ideia de que Deus realmente é grande, tá? De Deus é maravilhoso, a glória dele, né? É algo maravilhoso. Então todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Então é mostrar que todos nós e todos os seres humanos, todos nascem com pecado e carecem da graça de Deus, carecem de Deus. Então você vai abordar nesse texto, você vai começar a falar do plano de salvação, da salvação em Cristo Jesus, e você vai começar com esse texto, com o estudo bíblico daquilo que eu acho que vai ser nessa direção, pelo estudo que vocês vão receber lá para casa, pelo que eu estou entendendo nesse roteiro, né? E também, eu acho que tem um folheto evangelístico que vai ser usado, que é o 4 Points. Estou até com a pulseirinha aqui da Jubana, né? Vocês todos sabem, né? Ok? Então, só que isso aí eu acho que o folheto é coisa mais rápida, né? Porque é para o dia a dia na rua ali, coisa rapidaça ali, e você evangelizou. Mas aqui é algo de um estudo bíblico, é algo mais profundo ainda do que o folheto. O folheto você vai, talvez ali na rua, passar rápido. Mas é claro que essas coisas, gente, muda muito a agenda. Porque vamos supor, vai a Júnia e a Samara. Samara? Vai a Júnia e a Samara lá evangelizar uma menina, né, de 16 anos. E, claro que precisa da graça de Jesus, de Deus e tal. Ela marcou à tarde 2 horas. Previsão é acabar 5, 6, mas esquece, ela varou à noite. Varou à noite. Então, assim, tem hora que não tem como ligar para os coordenadores, né? Eu acho que os coordenadores vão estar cientes disso. Porque a Júnia Samara, aquela menina desabafou tanto, chorou, contou a vida dela. Ou talvez é uma jovem, uma adolescentezinha de 16 anos, mas também é outra, uma jovem senhora com quase 40 anos, e que desabafou a sua vida, e que vocês ficaram tempo ali, às vezes só ouvindo. Mudou tudo, cara. Mudou toda a agenda que vocês tinham para aquela tarde ou para aquele tempo que você tinha para descansar. Aí o coordenador provavelmente vai ajustar isso para vocês, tá bom? A questão da agenda. Mas é não ficar com pressa de ir embora mesmo, não. Não pode ter pressa. Não é? Se tiver pressa, é aquele ditado clássico: pressa é inimigo da perfeição. Não vai fazer direito, né? Então, vai com calma aí. Então, lembrando, o versículo, Romanos 3, 23. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, é isso que o anseio é que todas essas pessoas, você que está me ouvindo, você está falando com a pessoa, você que está me ouvindo, que entenda que você é pecador e que precisa de Deus. Como vocês, a maioria falou até aqui, agora à frente, que entendeu o que é Jesus para a sua vida. Você quer que aquela pessoa também entenda que precisa de Deus. Ok, galera? Alguma dúvida aí em Romanos? Vamos fazer assim pontualmente? Pode ir para o próximo? Então vamos lá. Porque aí eu, como pastor também, aí eu explico o texto, né? Acho que legal para vocês. 1 Coríntios 9, 22. Quem pode ler para mim? Estava dentro daquele que eu li no início, né? Que fala, que anuncia o Evangelho, sente como obrigação de anunciar o Evangelho. 9, 22. Aqui diz um roteiro que esse versículo nos mostra o quanto precisamos entender as pessoas que queremos evangelizar. Não podemos imaginar que ela, está grifado aqui, está um grifo. Não podemos imaginar que elas pensam como nós, convertidos que entendem quem é Jesus. Então a galera não entende, dependendo do público que você está, não vai saber bem
do que você está falando. Paulo está querendo dizer isso, que ele fez de fraco, fez de forte, para toda forma salvar, de algum meio salvar alguns. Vocês são adolescentes, né? A maioria aqui tem menos de 18 anos, né? Quem é mais de 18 aqui? Alguns, né? Mas estão bem próximos também de 18, né? Talvez, pelo rostinho de vocês aí. Então, olhar o contexto da pessoa, aquele que você já pescou que você entendeu. Então, o que é o contexto? Se você está falando com uma pessoa um cara que trabalha no campo, na roça, né? Como que você vai abordar isso? Como que ele vai entender isso? Ele não compreende bem as coisas, como o próprio Jesus disse, que muitas pessoas não vão entender. Mas por isso vocês fiquem tranquilos que o Espírito Santo vai falar, conduzir vocês. Amém? Vai conduzir vocês, não fiquem com medo. É bom ter essa ansiedade, porque mostra que eu dependo de Deus. É bom a gente não se achar. Eu posso tudo, eu falei, evangelizei, 300 essa semana, top demais. Cara, é Deus que te usou, não é? Deus usou vocês. Então, a gente ter essa consciência, como o discípulo, o apóstolo João disse, que ele cresça e que eu diminua, não é? Então, ele vai usar, ele vai falar com vocês, através de vocês. Então, é perceber esse contexto, né? Para que a sua abordagem seja a melhor possível. Tá bom, galera? Então, perceber isso. O cara, você vê que está com camisa de time, né? Fala de vitória, fala de ganhar, fala de derrota também, né? Enfim, cuidado se você também gosta muito de time. O Cruzeiro caiu para a Série B. Tem gente que, sério, tem gente que não gosta. Eu tinha um cara que trabalhou na Juban, não posso citar o nome dele, que ele, uns 11 anos atrás, ele foi pregar lá no culto que eu era pastor de jovens. O cara começou, eu era pastor de jovens de uns 60 jovens e adolescentes, a galera grande de BH. E aí, o cara foi pregar e ele é cruzeirense fanático, o pai de um dos meninos lá, bem atleticano. Ele começou a fazer gracinha com o Atlético no púlpito, sabe, no início e no meio talvez da mensagem. O pai lá não gostou nada do cara. Então assim, a gente tem que tomar cuidado dessas abordagens, falando de time, mas pode ser de outras coisas. Uma vez o cara é apaixonado com o Cruzeiro, aí você vai citar ou vai brincar, não, tal. Então tem que tomar cuidado com esse exemplo. Pode ser exagero, mas eu acho que não é. Como eu já vi esse exemplo, já vi gente brigando na igreja e família por causa de time, nem falar política. Política então, gente, esquece Bolsonaro, Lula, Dilma, esse povo aí. O reino de Deus é outro. Não é Bolsonaro, não é Lula. Eu sou apartidário. Vocês não têm que entrar nessas coisas também, tá? Sem entrar em assunto. Sabe, mas o que você acha do Bolsonaro? Ele é de Deus, não é? Teve culto lá esse dia no Planalto, você viu? Nossa, que bênção, né? Não entra não, cara. Entendeu? Vai ter essas conversas. Igual quando eu fui em Cuba dar treinamento para os pastores para trabalhar com jovens lá. Eles orientaram a gente, né? Para não falar nada de política. É um país bem fechado, né? A galera, tadinha, que faz contato comigo, eles custam ter rede social, contato com a internet, igual a gente tem livre aqui, eles não têm isso, não é? Então, a gente não entrar em assuntos assim. Igrejas ficaram meio divididas ano passado, retrasado, e famílias. Eu soube de pai que não conversou com o filho por causa de Bolsonaro, por causa do PT, por causa disso. Igreja da mesma forma, pastores brigando e cutucando no púlpito sobre política. Misericórdia. Então vocês não devem entrar nesses assuntos. Ok, galera? Porque você sabe como é que ficou polarizado esse negócio no Brasil. Você está fazendo assim de camisa ou é calor mesmo? Fazendo algum gesto? Quero algum gesto para mim falar da camisa, mano. Brincadeira. Mas vamos lá. Ok aí? Alguma dúvida? Beleza, né? Então vamos lá, vamos mais um pouquinho. Depois nós vamos para a parte prática, hein? Vocês vão evangelizar eu aqui, hein? Ou eu, antes, a Júnior, vamos colocar isso para evangelizar, gente, que dá um estudo. Aí nós vamos fazer difícil para vocês. Vamos fazer um teatrinho aqui, Juninho? Vamos, Júnior? Com eles? Vamos ver. Depois, aqui diz que boa parte da população brasileira já tem uma experiência religiosa. É interessante isso.
Quando eu falei assim que, eu acho que você até balançou a cabeça, quando eu falei assim, muita gente vai falar de Deus, fala fácil. Todo mundo sabe, né? Apesar que o nosso país tem muito, mas isso é o lado da experiência religiosa, não citei só Jesus, o cara vai na igreja católica, mas vai no terreiro de Umbanda, é chamado dentro da teologia da religião de quê? Misticismo religioso. Então quer dizer, é a mistura. Então ele vai na missa, ele vai no terreiro, ele vai no lugar tal, enfim, a gente vai lidar com esse tipo de pessoa hoje. Mas enfim, as pessoas têm as experiências religiosas, aí que você deve entrar com o Evangelho, abordar, né? Então, só que vocês também devem pegar pessoas das igrejas que não falam de Jesus, né? Hoje as pessoas, né, irmão, poucos falam de Jesus, né? Fala de céu, fala de inferno, fala pouco disso. Então a gente evangeliza pouco. Hoje vai ganhar as pessoas, gente. Igrejas que crescem no mundo, igrejas que falam com a comunidade. Observem isso, falam com a comunidade e que relacionam. Porque elas vão estar vazias, elas têm os aparelhos, têm as redes sociais, mas elas não têm contato para tomar um café, tomar uma coca ainda de vez em quando, a Coca-Cola pode, né? Um suco, enfim, um açaí, né? Esse calor. A galera quer isso, as pessoas querem isso, entende? Então igrejas, eu falo igreja em geral, é isso, se elas entrarem nessa prática de relacionamento vai ser muito bom. Mas o que eu queria dizer, que membros lá das igrejas, vai ter um ou outro para avacalhar, vai ter um para te atrapalhar. Tem alguma igreja sua, deve ter aqui a pelinha, não tem? Sempre tem um irmãozinho que sempre quer atrapalhar, um irmãozinho. Então, talvez tenha esse lá, que não vai ser usado nada por Deus, com certeza não. Mas que quer te atrapalhar, meus turma. Então, mantenha o foco, sabe? Muitos nossos membros também vão tendo um ativismo religioso. Vem na igreja porque vem. Por que você vem na igreja? Porque meu pai veio. Porque eu gosto de ir. Se eu não for na igreja domingo, não é. Já viu gente fala assim? Se eu não for na igreja domingo, eu estou lascado, pastor. Não, irmão, não é assim. Não é? Mas enfim, pessoas que vão colocar vocês para baixo. Não vai lá evangelizar, não. Isso é um pé rapado da cidade aí mesmo. Não, é uma vida que você vai insistir, nem que seja aquele pouco de tempo, você vai insistir. É importante você falar, porque vai falar do pastor fulano, pastor X, B, C. Não entra. O pastor tal, mas ele é humano, ele erra. A igreja não erra. Eu sempre falo que pessoas que querem vir lá para a igreja, por exemplo, eu sou humano. A igreja também, ela erra. Ela é o corpo de Cristo, mas ela erra. Então, isso que o Anderson falou é interessante, que normalmente cidade interior, claro que ela é menor, os assuntos, né, galera, correm, né, rapidinho. Então, o pastor tal, né, a igreja tal. Então, isso que o Anderson falou, às vezes feriu muita gente, talvez não feriu, mas um escândalo, né, Anderson? Porque talvez não fez nada com o povo, mas deixou de fazer. Porque o deixar de fazer também é errado. Então, eles erraram, eles escandalizaram o Evangelho, escandalizaram as pessoas e não deram bom testemunho do Evangelho. Então, vocês não entrem nisso. Falou mal da igreja? Segue o assunto, não entra. Não, do pastor, pode falar mal do pastor, né, Juninho? Ou do missionário, não sei se é pastor ou missionário. Eu falo que pode ser consagrado ou não, mas o missionário lá, pode chegar para falar um irmão. Então, não entra nesse tipo de coisa, sabe? Vamos orar por ele, irmão? Você já orou por ele? E fecha o assunto e segue embora, tá? Porque essas coisas, como a gente lembrou, como o Anderson foi lembrando, e a gente também, é muito importante. Alguma dúvida até aí, alguma observação que quer lembrar para a galera aqui? Vamos mais um pouquinho. Talvez vai ter mais dúvidas. É importante ouvir a pessoa, não é? Deixa a pessoa falar. Vai ser igual o Faustão, ô louco meu! Então, deixa a pessoa falar, né? As pessoas querem ser o quê? Ouvidas, né? Querem ser escutadas. Eu brincava que psicólogos, psiquiatras vão ser os que vão ganhar muito dinheiro, porque as pessoas querem o quê? Falar, né? Querem conversar. Eu quero marcar um horário com o psicólogo. O psicólogo é minha terapia, eu desabafo com ele, pago para ele, ele me escuta, né? Então, né? É papel para isso, lógico. Eu preciso de psicólogo. Preciso de terapia, todos nós precisamos, às vezes, né, precisava enxergar isso mais hoje, né, mas enfim,
mas a pessoa quer ser ouvida. Então, galera, não tenha pressa, escuta. Como eu disse, os problemas emocionais estão pipocando hoje nas nossas vidas, como nunca. Famílias desestruturadas, que vocês provavelmente vão lidar, e nisso as pessoas querem desabafar. Mas o cara me traiu, meu filho fugiu de casa, meu filho não me obedece, é uma mãe decepcionada, é um pai decepcionado, e por aí vai, tá? Então, é importante ouvir eles, tá bom? A Júlia lembrou, e as pessoas estão espertas, assim, mais ativas hoje, né? O pensamento acelerado, né? Então elas querem falar, mas se alguém que interrompe, pode falar, igual a Júlia está falando, né? Que, você não vai deixar eu falar, não? Deixa eu desabafar, posso? Então, e aí a gente pode estranhar, então fica calado, ter paciência, estica as canelas, as pernas antes de sair, você vai ficar em pé às vezes um tempo, né? Para que você possa ter esse coração, e esse tempo está calor, tá? Às vezes você vai numa casa, gente, igual já foi, né? E hoje, claro, também da mesma forma, você vai, senta ali, está igual antes, passando, suando, você bate de uma telha, igual eu preguei em Recreio, no pescador que eu fui, a igreja é pequenininha, e eu alto, né? Eu fui um pouco mais alto, e eu suando, pregando lá, um solão, Recreio lá perto de uma divisa com o Rio, quente também, tipo aqui para mais. Então, assim, você vai estar naquela casa simples, de telhadinho, amianto ainda, o sol, minha irmã, vai despistando ali o calor, você soa muito, né? E vai falando, né? Se for no máximo entrar, né? Pede só um copo d'água, não tem problema pedir água, eu creio que não, né? Antes de junho eu não tenho dificuldade não, você me dá um copo d'água, né? Não tem nenhum problema, e sempre tendo toda cuidado, né? Evitar é bom, mas caso você precisa, pede água pelo menos, porque talvez vocês vão dar, pode estar com o tempo, é verão, né? No Brasil, e aqui no nosso estado principalmente, dependendo de onde vocês forem, vai ser muito quente. Ok? Então é muito importante ouvir. Há questões teológicas, religiosas, não entrar também nisso, pouco antes falou, estava lembrando aqui, né? Se tem anjo, se não tem, se Adão tinha umbigo, se não tinha, se não sei o quê, não entra nessas bobagens não, entendeu? Parte para a Bíblia, para a palavra, para evangelizar a pessoa, para mostrar para ela, não entre nessas questões, milênio, milanesa, como diz um amigo meu, então não entra nessas bobeiras do Apocalipse, bobeira no sentido de várias teorias, né? E perdeu. Eu penso que Jesus vai voltar e pronto, acabou. Eu quero estar lá, velho. Não pode ser 1000 anos, ser 300, ser 5, ser 1. Eu quero estar lá. Vamos lá antes. É o que eu falei. Pode mudar, né? A agenda muda. A agenda de Deus é outra. Eu não gosto. O Júnior falou muito bem. Seguir script, tudo certinho, pau, né? Ordem de culto. Eu tenho umas liturgias meio. Mudou, precisou ficar preso daquilo, não. Entendeu? Então, isso que o Júnior falou é interessante lá. Nós estamos seguindo aqui, mas também não estou seguindo aqui, né? Vamos abrindo, batendo papo aqui, igual nós estamos instruindo, passando para vocês algumas coisas. Lá, a mesma coisa, cara. Você percebeu, né? É o Salmo 23. Olha o que diz o Salmo 23, minha senhora. Senhor é meu pastor, nada me faltará. E tem cuidado da senhora? Tem faltado alguma coisa? Não é? Tem faltado? O Senhor, não, pode até falar que faltou, mas não tem deixado faltar, e Deus vai usar alguém. Enfim, o que o Júnior falou é importantíssimo. João 3,16, todo mundo sabe de cor? Se alguém não sabe, decore, cara. Ele é o texto-chave que vai te ajudar nos momentos de aperto. Tá? O Salmo 23 também, que é muito conhecido, não é? Mas é sério, né? Se você... Gente, as mensagens mais simples às vezes são as mais lindas. Igual vocês já viram uma imagem, né, que teve assim do João 3,16 e falando cada palavra, o que significa. Não sei se vocês já viram assim, já receberam nos apps seus, se procurar aí no Google vai aparecer essa imagem. Cara, que legal, né? Isso aí que o Júnior está falando. Texto igual a gente, né, eu gosto de pegar as palavras, vocês vão ver eu pregando hoje, eu prego mais expositivamente, versículo por versículo. Então eu tento no hebraico, no grego, né, para pegar a etimologia, né? Em português a gente já pode fazer isso. Agora imagina a língua original que a Bíblia foi escrita, né? No meu caso,
Mas aí que Júnior está falando, não ficar preso a esse plano aqui mesmo. Surgiu uma parada lá, uma situação totalmente inusitada, diferente. Igual vocês, a maioria aqui, né, adolescentes, jovens, meninas, pega adolescentes lá e namorado traiu, terminou o namoro, ou terminou. Deus vai te usar com os textos lá totalmente diferentes desse aí que a gente está passando para vocês e que a própria Juban passou. Ok? Alguma dúvida? Vamos ver aí em Atos 10, 34 e 35. Quem pode abrir para mim e ler? Atos 10, 34 e 35. A gente vê que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Então, esse é um ponto dentro também que vocês podem abordar, em que Deus não recusa ninguém. Deus aceita todos. O evangelho é para todos. Então, o cara pode falar assim, ou a pessoa, nossa, mas eu já fiz ruim, eu bati tanto no meu filho, ou um homem, ou uma mulher. Vocês podem deparar, não, já até matei gente. Não importa, não importa. Aí você vai lembrar lá Romanos 8, se você quiser anotar esse texto, anota aí Romanos 8, 1. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o quê? Você está condenado, você pode estar pela lei dos homens, mas pela lei de Deus você está livre. Porque quantos estão presos nas cadeias, Janaúba, Montes Claros, mas estão livres e quê? Não tem nenhuma condenação em Cristo Jesus. Então é um texto também bem interessante, vocês podem usar em situações que a pessoa se colocar muito para baixo, né? Mas será que Deus me aceita mesmo por isso, por aquilo? Será que Ele vai me aceitar assim? Então é importante vocês colocarem que Deus... E esse texto aí é Pedro pregando na casa de Cornélio, né? Então ele fala isso, que todos, o Senhor aceita então a todos, ok? E mostra que Cornélio era religioso, mas não era o quê? Salvo. Ele não tinha Jesus. Depois você lê todo o texto e que vocês vão entender. Tá vendo? A pessoa que vai na igreja, vocês podem falar isso, né? Vai na igreja, cita a igreja, qualquer igreja, né? Não cita a igreja católica, não fala igreja. Vai até na igreja, participa dos cultos, disso, daquilo, ou das reuniões, né? Mas não tem uma experiência com Jesus, não sabe nem quem que é Jesus Cristo direito. Ele ouviu falar, mas não conhece, não viveu isso exatamente. E não, é importante destacar nesse texto aí também. Vocês anotaram? Atos 10, 34 e 35. Agora, é importante estar sempre, como diz no roteiro aqui, dizendo o que a salvação pode proporcionar. Então vamos ver 1 João 5, 11 a 13. Primeira carta de João, alguém pode ler? Você deve anotar esse texto, está no roteiro, mas se você estiver anotando aí. 1 João 5, 11 a 13. Podem ler? Quem achar, por favor? 1 João 5, 11 a 13. Ok, obrigado. Então, o que nos deu? O que Deus nos deu? Vida eterna. Então é importante você dizer para a pessoa, quando o seu coração parar de bater, você sabe para onde você vai? Muitos vão saber falar que não sabem. A salvação é só Deus sabe. Muitos falam, tá? Muitos falam que não existe um inferno, que o inferno é aqui. Tá vendo como é que está o mundo? O inferno é aqui. Aí você está até rindo, aí eu falo, inferno, você está até rindo aqui, né? A gente está bem aqui. Então muitos falam que não existe céu, ou falam que existe céu, mas não existe inferno, ou que o inferno é aqui. Então é importante destacar que Deus nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Quando o nosso coração parar de bater, a gente ter essa certeza. Viu, Sr. João? Saber que o seu coração parar de bater, você vai estar com Jesus. Olha que maravilha. A gente não sabe o dia da manhã, Sr. João. Não é? Vamos lá, entrega a sua vida a Jesus. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida hoje. E você evangelizando e mostrando esse texto. Só anotar aí, 1 João 5, 11 e 13. Além de não anotar, mas saber que a vida eterna é o presente, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vendo? João 3,16 resume tudo.
Você quer lembrar do plano de salvação, do Evangelho? João 3,16 resume bem isso aí, que é o Evangelho. Alguma dúvida, gente? Vocês estão fera, está perguntando, estou entendendo que está bem, hein? Ok, vamos ver mais aqui. Então é importante destacar que a vida eterna está em quem? Em quem? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Não é na religião, não é nas coisas, mas é em Cristo Jesus que está a vida eterna. Então é muito importante destacar de que Cristo é uma pessoa, não é uma religião. Muito importante destacar isso também com a galera, as pessoas que vocês vão lidar. Tá bom? Aí vocês vão destacando que vocês podem trabalhar com perguntas. Você tem a vida eterna? Você tem a vida eterna? Você tem? Sr. João, Dona Maria, a senhora tem? Aí ela vai falar, então você pode ter esse presente que Deus está te dando, tá? Então trabalhem com perguntas, essa estratégia de perguntas também é boa, porque elas vão falar, e aí vocês pegam o gancho, tá? Às vezes as pessoas que estão lidando tímido, fala baixo, mas você escutou, o senhor falou não, o senhor não tem certeza da salvação? Uma das formas também, igual não ficando preso, igual o Júnior falou, dependendo se vocês abordarem na rua, nas casas, uma coisa inusitada, você tem a certeza da sua salvação? Você tem a certeza que você morrer hoje, para onde você vai? Então a pessoa fala não, é o ponto para você começar o plano, tá? Aí Deus direciona vocês como que vocês vão entrar com os versículos bíblicos. Marquem a Bíblia de vocês, se vocês usam, acho que vai ter que ser a Bíblia de papel, né? Não vai ter como ser celular. Então lá, que é muito comum nos cultos, né? Hoje as pessoas usarem celular, tal, mas na Bíblia, qual que vocês usam, marquem os textos, pode fazer uma colinha do lado ali e deixa, não tem nenhum problema, não é? Na capa, contra a capa da Bíblia, deixa ali, eu deixava no meu, eu tenho minha Bíblia até hoje, essa sequência de textos bíblicos, Romanos 3:23, Romanos 6:23, 1 João 5:13, Romanos 8, Romanos 5:8, tá vendo? Todos dentro daquele, até aquele folhetinho que era muito usado na época, tem até hoje, eu gosto dele, Como Ter a Vida Eterna, né? Então na sua igreja lá talvez tenha dele, eu gosto muito, até no meu carro eu sempre deixo uns ali. Então, coloca lá esses versículos que a gente está citando, né? O que você mais tem essa sequência na sua cabeça, e depois isso vai ficando natural para vocês. Tudo bem? Textos mais de apoio, Lucas 16, 22 e 23, quem pode ler? E João 5, 24. Lucas 16, 22 e 23. Depois João 5, 24. Cada um lê uma aí pra gente. Vamos lá, rapidinho? Leia pra gente. Ok, obrigado. João 5, 24. Outro. Então, aí são textos de apoio. Lembrando aí do Lázaro, que foi para o céu, e o rico foi para o inferno. É uma das textos que a parábola do rico e Lázaro, tá? É uma que vocês podem encontrar com espiritismo, espíritas, até católicos acreditam que muitos talvez não acreditam, mas na ideia do purgatório, da recuperação, né? Você tem um momento para recuperar, para você não ir para o inferno depois que você morre. Então vocês mostram esse texto, por exemplo, do rico e Lázaro, é muito interessante. Tá vendo aqui, ó? Jesus conta essa parábola que existe céu, existe inferno. Então, esse texto é o melhor na minha opinião, para sempre abordar esse lado de céu e inferno, tá bom? A parábola do rico e Lázaro. Vamos lá depois, aí o texto que o antes leu, de João 5, 24, daquele que crê já tem a vida eterna, né? Então ele já tem a salvação garantida em Cristo Jesus, ok? Um outro texto que é muito interessante para vocês pensarem é Romanos 6, 23, dentro dessa sequência que eu estou trabalhando hoje, do roteiro aqui, tá? Romanos 6, 23, ok? Então, esse era clássico da gente perguntar, lembro, e hoje também se evangeliza com esse texto, não é?
Todos que trabalham têm o quê? Um salário, não tem? Então é mostrar para a pessoa, está vendo, o Sr. João? Todos que trabalham ganham um salário. Nós, pelo pecado, nós recebemos o quê? A morte através por causa de Adão. Veio lá, Adão e Eva avacalhou tudo, Sr. João. Não é, Dona Maria? Avacalhou porque o pecado entrou em nós. Mas agora veio através de Deus, que enviou Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Então a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Eu vou mostrar um outro texto, mais para o final também, sobre isso. Entendeu? Sobre o pecado? Essa ilustração do salário é muito bacana fazer, que as pessoas pegam esse gancho e começam a pensar, é mesmo, hein? É mesmo. Então a gente merece a morte, né? Ou o Sr. João, Dona Maria fica pensando. Então aí vocês vão seguir aquilo que Deus iluminar vocês lá na hora dessas ilustrações que vocês vão abordando com as pessoas, tá bom? Alguma dúvida? Olha o texto que eu citei, ó, que está aqui, ó, Romanos 5,8, outro. Romanos, gente, é um livro muito completo. Dizia mesmo um professor de teologia, se a Bíblia tivesse o livro de Romanos, né? É fantástico o livro de Romanos. Então tem tudo que a gente precisa, explica muito bem sobre todo o plano de Deus para nós. Romanos 5,8. Alguém abra e leia as Sagradas Escrituras. Maria leu, obrigado. Mas Deus prova o seu amor para conosco, aprendi nessa tradução, né, enviando seu Filho, mesmo quando éramos pecadores. Então, tá vendo? Se dependendo que você está com uma menina ou com um rapaz que está apaixonado, tá vendo? Uma prova de amor. Uma prova de amor que Deus mostrou para você, viu? Olha só, que Deus demonstrou o seu amor, sua prova de amor, entregando seu filho. Você tinha coragem de entregar o seu filho, Dona Maria, para morrer no lugar de alguém? Você tinha, Sr. João? É muito comum a gente fazer essas perguntas, né? Sério para eles, somente às vezes adultos, essa questão quem é mãe. Mas independente disso, não, Maria, você tinha que ter coragem de entregar o seu filho, né? Seu filho, sua filha que você gerou. Deus fez isso, entregou o único filho, a palavra unigênito é o único, né? É o único gerado. Você tinha coragem de entregar? Então essas perguntinhas é bom confrontar as pessoas, para elas verem o que é a riqueza do Evangelho, a grandeza que é o Evangelho, do plano do Senhor para chegar na vida deles, que chegou na sua, não é? Então a gente não pode perder isso de vista. Leva isso com muita alegria para as pessoas, para eles, tá bom? Alguma dúvida aí? Então é uma solução de Deus. Se você tiver com esse roteiro aí, está escrito aí, a solução de Deus é esse texto aí, Romanos 5,8. Depois a gente pensar também que nós tornamos filhos de Deus, João 1,12. João 1,12. Rapidinho, gente, vamos ler agora rapidinho. Vai a outra achando aí, Atos 3,19, 2 Coríntios 5,17. Volta o outro lá. Tem jeito? O de João, que leu agora? João 1,12. Só para explicar já de uma vez, já que está com a tela aí, João 1,12, que todos aqueles que receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Está vendo? Todo mundo fala, nós estamos precisando de férias, também sou filho de Deus. Muita gente fala isso, não fala? Eu uso muito esse exemplo com as pessoas. Você vai falar, não é? Todo mundo fala, mas quem que é filho de Deus? O que diz esse versículo? Hein, Sr. João, Dona Maria, olha lá. Quem entregou, todos que receberam, né, Jesus e creem em Jesus é filho de Deus. Pode ter um confrontozinho e falar, mas eu não sou filho de Deus, menino, você está falando desse jeito? Mas você tem que crer em Jesus, porque você vai entregar a sua vida, você vai seguir Jesus Cristo, é através dele que chega a Deus. Você já está dando um tapa de luva neles, porque eles creem em Maria, né, que vai chegar, que vai levar os pecados a nossa intercessão, a intercessão deles a Deus, outros santos, e por aí vai. Aí, gente, eu lembro de João 14,6, se vocês quiserem anotar, mas é muito conhecido, vamos lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos vocês que são novos aí do português e estão vindo de escola e estão estudando ainda, são artigos definidos do português. É um detalhe interessante que eu sempre digo em mensagem, onde eu prego sobre esse texto, João 14,6. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida.
né? Então, situações que nós precisamos hoje na vida, né? Então, João 14,6, anota isso aí por fora. Depois, Atos 3,19. Atos 3,19. Quem pode ler para mim, rapidinho? Lembrar, gente, que a vida, obrigado, a vida com o cristianismo passa por arrependimento. O que Jesus e João Batista foi pregando? Arrependei-vos, porque é a hora do reino de Deus. O reino está chegando, o reino de Deus está chegando. Vamos arrepender, galera, vamos estar juntos, vamos arrepender. E isso tem que levar para o pessoal, tá vendo? Todos os seus pecados vão ser apagados, né? Vamos converter o seu caminho, a sua vida ao Senhor, ok? E esse tempo vai ser um tempo novo, tempo de refrigérios, né? A lembrar que a vida com o Senhor é uma vida nova, é o que vai dizer o texto seguinte, ó, 2 Coríntios 5,17. Os pecados são perdoados, mas temos uma vida nova. 2 Coríntios 5,17. Quem achou pode ler aí rapidinho para nós. Quem está com Cristo, né? Acabou o que é velho, esse que agora é tudo novo, tudo zerado, tudo bem novinho. É isso que a gente deve mostrar para as pessoas, com a vida nova com Cristo, tá bom? Alguma dúvida, gente? Legal? Vamos lá, mais um pouquinho. Ok? Depois agora, um texto muito chave, Romanos 10, 9 e 10. Vamos lá, Romanos 10, está ficando muito em Romanos, tá vendo? O plano de salvação tem muitos textos em Romanos. Romanos 10, 9 e 10. Obrigado. Então, um texto também maravilhoso para você abordar a pessoa, porque Romanos 10, 9 e 10. É um texto que aborda bem para você mostrar a pessoa, para confessar. É a parte final do plano, tá? Esse texto já é para ir fechando ele, aquele momento da casa inicial ali desse estudo, porque talvez o evangelho não foi apresentado como vocês estão apresentando, por isso que eu estou reforçando que a igreja fez um contato, mas a igreja talvez não apresentou o evangelho igual vocês estão fazendo, tá bom? Os irmãos não devem ter feito isso, vocês têm que investir o tempo ali. Então vamos lá, Romanos 10, 9 e 10, né? Lembrar, tá vendo que são palavras estratégicas que Paulo usa, o que? Boca, né? Língua. Se você confessar, tem que fazer a pessoa falar. Eu falo fazer entre aspas, né, gente? O Espírito Santo vai fazer, né? Mas você conduzir esse processo para ela confessar os seus pecados. Uma vez, quando eu fui, uma pessoa converteu num culto de jovem lá, uma jovem senhora, e na hora que fui levar ela a fazer oração de arrependimento, ela deu uma travada, né? Que ela não conseguia perdoar os seus filhos, engrossou a voz e tal, os meninos que estavam lá correu de pé de mim, né? Então, porque as pessoas têm que falar, ela tem que verbalizar. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, trabalha isso, tá vendo, senhor João? Você tem que confessar Jesus como seu Senhor, confessar os seus pecados, não é? Aceitar o Senhor Jesus no seu coração, confessar que Ele é o seu Salvador, que Ele ressuscitou dos mortos, tá vendo? E você será salvo. Passa aí o outro, o 10. Aí com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão, entendeu? Confissão para a salvação. Entende como é que o texto é estratégico? É muito interessante a gente pensar assim também. Então, vocês vão abordar a pessoa no final. Você pode fazer isso, seu João, Dona Maria? Se tem mais gente na sala ali, na casa, vocês querem entregar a vida para Jesus nesse momento? Vocês entenderam o que nós dissemos, o que nós falamos? Quer fazer esse compromisso com Jesus? Então, se a pessoa entendeu todo esse desejo de entregar a vida para Jesus, né? Explique sobre a decisão, a importância de entregar a vida para Jesus, que não é também um mar de rosas, não é que, como muitos pregam, né? Outras teologias, filosofias por aí, não. Mas lembra que o Senhor vai estar com ela todo o tempo, né? Que você deve seguir, vai ser um caminho, é tempo novo, né? Todas as coisas são novas, mas é o melhor caminho que ela está escolhendo para a vida dela, ok?
Depois, no final aqui, no roteiro, diz que convidar a família, então, para as atividades do culto na semana. Sinta-se esse momento, se já é o convite, né? Perceber se é esse convite, mas provavelmente vai ser. Por quê? A igreja já fez o contato, tá bom? Talvez a igreja vai fazer algum movimento lá quando vocês estão lá. Então vamos lá, nós vamos ter um culto na praça, nós vamos ter um culto do amigo, vai ter um culto não sei o quê. Aí o pastor lá também vai direcionar. Mas é claro que eles vão querer ver vocês depois. Muito comum, eles gostarem muito de vocês. Vai querer ir lá despedir de vocês no culto, na igreja, né? Pergunta se a família aí a questão da estratégia de tentar voltar. Pode receber mais vezes a gente? Dona Maria, só pode receber nós mais esses dias, se der tempo vocês voltarem. Podemos aprender mais sobre Jesus também, só que não vai ser eu não, eu tenho que ir embora para Montes Claros, né? Para a sua cidade, para a minha cidade, né? E eu não sou daqui, mas vai vir as pessoas para ensinar. A senhora aceita? Aí que vai ser o pulo do gato para a igreja também, porque a igreja vai ter esse contato. Aí, minha filha, aí vocês entregou para Deus e para a igreja, né? Vocês não têm mais essa responsabilidade nesse sentido, tá bom? Alguma dúvida, gente? Eu creio que aqui está outro texto, Efésios 2, 8 e 9. Não posso deixar de mencionar esse texto. Abre aí para nós, alguém lê? Até aí, 8 e 9. Volta aí, o 8. Então é um texto chave, principalmente abordar as pessoas. Não precisa, você não vai falar religião, denominação, igrejas e tal. Mas claro, a gente sabe que os espíritas, católicos, apoiam muito em obras as pessoas, né? Obras de caridade, no sentido de ajudar o mendigo, ajudar isso, aquilo. Elas apoiam que a salvação seja onde? Nas obras. Então esse texto é um que confronta bem isso. A maioria da população brasileira e do mundo, né? Que gosta disso. Somente no Natal a gente viu muito isso, né? Fim do ano. Mas é mostrar que é pela graça sois salvos. Não é por esforço nenhum nosso que a gente é salvo. Isso muitos de nós cristãos, crentes das nossas igrejas, não entendeu, sacou? Não entendeu de que nós somos salvos, não precisa fazer mais esforço, no sentido de buscar a salvação. A gente continua perseverando, né? A gente tem que ir na igreja, tem que buscar o Senhor, ler a Bíblia, mas outros tipos de sacrifício não vem de dose, é dom de Deus. Se é dom de Deus, é algo que é gratuito, né? É de graça, através de Cristo Jesus. Passa aí o outro. Então é bom explicar esse texto para vocês. Aí que venha, não vem das obras para ninguém se glorie. É por isso, porque se for da obra, a obra é do Francis. Bacana, ele salvou muita gente, ajudou muita gente. Não é pelas obras. Qualquer tipo de obra, tá, gente? Estou dizendo. Para que ninguém venha se gloriar, mas é obra de Deus. E mesmo vocês, Juba Norte, Juban, não é vocês que vão fazer a obra esses dias, mas vai ser Deus. É Deus que vai usar vocês nos próximos dias. Esse texto é chave, esse é um anexozinho que é muito importante caso você precise e para você entender também sobre a salvação, né? Que eu acho que é muito significativo entender isso, tá? For de outra igreja, né? Ela está perguntando se ela falou baixinho, se as pessoas forem de outra igreja, se pode chamar, pode convidar, né? Se for de outra religião, né? Não, é isso que ela está falando, que as pessoas estão achando que quer convidar para você trazer para a sua igreja. Não, você está querendo chamar para a sua igreja? Aí é isso que você deve então perceber. Se a pessoa se sentir muito agredida, às vezes ela sentiu que você foi invasiva, nesse sentido de chamar. Fala, não estou te chamando não. Elas podem falar isso também, sabe? Seu nome mesmo? Alice? Então, Alice, elas podem achar mesmo, mas você está me chamando para a sua igreja? Eu não posso sair da minha igreja não. Não é? O pastor, o padre e tal, não sei o quê. Não, minha filha, a gente quer, Dona Maria, que a senhora entregue sua vida a Jesus. Foca o evangelho, o Anderson falou muito bem. A gente está indo para pregar o evangelho, tá? É igual a mesma coisa de pastor que entrando em política. Você vê rede social de pastor, de crente, é cheio de bobeiragem de político. Quem tem minha rede social segue aí, você não vê esse trem. Então assim, mas por quê? Pastor, né, irmão que é mais experiente, é chamado o quê? Para pregar o evangelho. Irmão. Igreja é para... Isso está se perdendo, irmão. Isso está se perdendo. Então, muito boa a sua pergunta, mas se eles questionarem, fala nesse sentido, né? Mas é interessante. Irmão Beninho, lá talvez lugares bem carentes vocês vão em
nas cidades aí no interior de Minas, às vezes ela está de olho na cesta básica, aquilo que a igreja pode oferecer, mas o que a igreja vai? Hoje, né, infelizmente, às vezes também a gente tem, às vezes, grupos paternalistas, quer dizer, eles só, né, se tiver a quantidade de bolsa que o governo tem, né, gente, todo respeito, né, com a sua filosofia, mas eu prefiro ensinar a trabalhar do que dar as coisas. Eu não dou dinheiro para ninguém na rua, eu dou biscoito, se eu tiver um biscoito, uma bala no carro eu já deixo, toma, né, e tal, mas eu não dou dinheiro. Minha filha, eu estou precisando de dinheiro, né, e muitos vão para a droga, né, os que pedem dinheiro. Mas aí o que o irmão está falando é interessante, vocês perceberem isso, falar, ó, a igreja, o pastor, o missionário que tem, né, geralmente deve ter a igreja lá, né, vai ter um missionário, vai ver, vai ajudar, se pedir. Isso aí é um outro assunto, então, desconversa ou manda real, na verdade, para a pessoa, né? Mandar real no sentido, o desconversar que eu disse é de mandar real, desculpa, para falar que o foco não é esse de Jesus, até mesmo porque Jesus sempre diz, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas, Mateus 6, 23, e ali ele está falando, e aí na tentação ele fala, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, então o Senhor preocupa com isso, tá bom? Mais alguém? Alguma pergunta? Abordagem, igual essas perguntas da Alice, interessante. Para uma visão mais teológica, eu poderia trazer outras pessoas que podem até saber mais do que eu. Mas eu queria fazer um convite para vocês irem lá. Vocês já foram, né? Vocês já conhecem o pastor Do Cleiton, amigão. Às vezes ele traz até uma cesta básica para ajudar a gente também. Exatamente. Então eu quero fazer esse convite para vocês. Eu vou orar pela vida de vocês. Pode, nós estamos cantando de oração, né? Pega o texto lá no meio. Para ele ter um pedido específico, alguém da família doente, pela vida de vocês. Saúde, né? Saúde sempre, sempre, precisa muito de saúde. E tá vindo um bebezinho aqui agora, né? Acabou, Júlio? Então, a importante da oração, ninguém nega oração, pedidos, né? Nossa, muita porta abre sobre essa questão da oração. Mas beleza, então é importante perguntar no final, se tem algum pedido de oração, vamos orar, que às vezes ela já fez a oração, já entregou a vida para Jesus, a pessoa, a família, tem um que entregou, às vezes não, então depende, né? Mas eu acho que foi bom, né? Você quer falar? Só acrescentar um negócio aqui. Normalmente o pedido o apelo que a gente faz no final, às vezes nem sempre é tão necessário que você faça aqui no momento, sabe? Eu particularmente, eu falo que eu só faço o apelo quando eu realmente vejo que a pessoa entendeu o evangelho. Você está num tempo ali muito curto onde você está passando aquela mensagem. Não tem como a pessoa simplesmente entender todo o evangelho e já, entendeu? Se aquela pessoa realmente demonstrou, você vá e faça o apelo. Mas se você viu que aquela pessoa só aceitou, só está ali por ouvir você por ouvir, ou não está muito interessado, faça um momento de oração, convide a igreja para que Deus continue a obra. O apelo, né, você está falando, é importante isso, mas é claro que é um sinal e um avanço, né? Se ela entregou, eu também acredito nisso que o Anderson falou, o processo é evangelho. O evangelho é um processo, desculpa. É passo a passo. Ninguém, vai ser muito raro alguém entregou, não, ele precisa ser discipulado, saber esses termos, tudo que a gente falou hoje, tá vendo? E então, às vezes vale muito mais que você cative, conquiste a pessoa para fazer uma visita na igreja. E a igreja continuar com aquilo, né, Júnior? No caso do projeto, né? Do que você jogar a coisa de goela abaixo. Não jogar a goela abaixo, né, Júnior? Mas assim, a oração, eu acho que quando fala, vamos, antes de Júnior, fazer uma oração de confissão, vocês querem entregar a vida para Jesus? Vamos, o Senhor Jesus, lembra daquela oração? Os folhetos costumam ter, confesso Jesus, aí você faz ela repetir. Isso é bom, eu acho que para o mundo espiritual, na minha opinião, para ela, sabe, ela sentir daquilo que ela fala, não, eu fiz um compromisso. É aquilo que antes falou, Júnior, vocês vão embora, entendeu? Mas se conseguir, chega a esse ponto. Mas se você percebeu que não chegou igual o antes falou, vai embora, orou e vai embora. Tá bom? Uma salva de palmas para eles? Merecem bis. Vocês dividem o bis, cada criança aí. E vocês dois. Obrigado, gente. Gente, beijão no coração, que foi muito bom estar com vocês, apesar do momento meu aí meio difícil, meio emocionado aí, as emoções, por causa do meu avô aí, da perda.
Mas muito obrigado. Perdão antes, Júnior, por um momento, mas mas as coisas acontecem assim, vida que segue. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Antes, Júnior, com a palavra. Obrigado.